galera, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal Bonsai Online. E no vídeo de hoje falaremos de um assunto muito pouco falado e que gera muitas dúvidas, tanto entre iniciantes quanto entre bonsaístas mais avançados, que é a construção do ápice da planta. Quando chega lá, a maioria se embola. Então fica aí, já deixa o like e vem comigo na visão. Bem, primeiramente eu quero pedir desculpa a você, meu telespectador, porque praticamente há 2 semanas que eu não posto o vídeo. Estava muito ocupado por aqui, graças a Deus, muito trabalho. Mas na última semana eu postei o vídeo da viagem, se você não viu, dá uma olhadinha lá. Iremos para o Vietnã em 2027. Estou levando um grupo seleto de pessoas próximas comigo para aproveitar um dos bonsais de mais alto nível do mundo. Então dá uma olhadinha no vídeo da semana passada para você se inteirar da viagem. E se quiser saber mais informações, já manda para mim o WhatsApp, o número está aqui embaixo, que eu vou te mandar todo o cronograma de viagem, com tudo explicadinho, para você estar lá com a gente, beleza? Bem, mas como eu falei no vídeo de hoje, falaremos de um assunto muito pouco falado, que é o ápice da planta. Por que do ápice da planta? Por que ninguém fala muito? Porque ele tem uma construção, uma dinâmica de construção um pouco diferente do resto do bonsai. Muito se fala de regras de bonsai, onde você posiciona os galhos, mas ninguém destrincha como é que a gente faz o ápice da planta, e muita gente fica perdido nessa etapa. Vários alunos meus, quando faz curso comigo, falam: Wagner, eu fico perdido no ápice. Então esse vídeo é muito importante, por isso que eu mereço o like de vocês mais uma vez. Já deixa o like aqui se não deixou até agora. E eu vou aproveitar que eu tenho uma Linsan, que eu preciso organizar o ápice dela, começar a fazer o ápice dela ali, e a gente vai aproveitar essa oportunidade para discutir alguns tópicos ali sobre construção de ápice, e vocês vão ver o que eu vou fazer com essa planta, beleza? Estão prontos? Então vamos mudar aqui de cena para a gente começar a trabalhar na nossa plantinha. Prontos? Então vem comigo! Bem, então está aqui a minha Linsan, que é a nossa planta modelo de hoje. A gente vai trabalhar o ápice dela, que está precisando aqui de definir algumas coisas. E qual é a primeira coisa que eu quero falar para vocês, né? É que o ápice, como eu falei, se a gente seguir as regras que a gente está acostumado a receber do bonsai, onde bota galho, onde não bota galho, bota na curvinha, não bota no sovaco, aquela história de sempre, a gente não consegue fechar o ápice direito, tá? Porque o ápice é uma área da planta onde a gente vai precisar fechar ele, né? Fazer ali um ápice bem fechadinho para a gente ter a nossa ilusão de árvore. E se a gente usar os galhos padrões que falam pra gente das regras, a gente não consegue. É aí que muita gente fica com dúvida ou faz uma coisa horrorosa. Ele faz umas gambiarras para tentar fechar o ápice que fica horroroso. A gente perde, às vezes, toda a graça do projeto porque a gente não fez o ápice direito. Essa aqui é a verdade. O que a gente vai pensar, né, quando a gente vai fazer o ápice de uma planta? Como eu falei, primeiro que a gente precisa de mais galho, não só aqueles galhos que estão na curvinha, senão a gente não vai conseguir fazer. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, mesmo que a gente faça um bonsai japonês, a gente vai precisar de uma dinâmica de posicionamento de galho um pouco diferente. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, se vocês olharem uma árvore na natureza, os galhos mais superiores da planta, eles se comportam de uma maneira diferente. Ao invés deles caírem com peso, eles estão novos ainda, eles vão mais para cima. Então a gente tem que posicionar eles de uma forma um pouco mais parecida com a natureza, muitas vezes indo para cima, etc., para a gente conseguir realmente fechar o ápice. Então, guarda isso no coração. Essa é a primeira informação que vocês precisam, né? Preciso de mais galhos que o normal, não dá para seguir as regras e que muitas vezes eu preciso posicionar eles de maneira diferente, beleza? Então aqui, né, eu tô chegando aos meus finalmente. Então eu tenho uma linha de tronco aqui, como vocês estão vendo, já bem construída, com bastante movimento. Tem uma base muito bacana, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu dar uma giradinha para vocês verem como é que estamos aqui nessa Linsan, tá? Isso aqui é uma espécie, para quem não conhece, exótica, né? Eu trouxe do Vietnã, chamada Linsan. É uma espécie tropical, mas muito bem com clima quente. É do sul do Vietnã, né? O pessoal faz muito bonsai com ela no sul do Vietnã. O norte é mais frio, para quem não sabe. Quem for na viagem comigo vai ver. Muitas Linsans lá, maravilhosas. E o que eu já tenho aqui nessa planta, né? Eu tenho um primeiro galho bem bonito, estou deixando ele engrossar um pouquinho mais aqui, como vocês estão vendo, mas ele já está bem decente, né? Tem um galho pro outro lado aqui muito bom, muito bem posicionado também. Tem um galho de fundo aqui muito bem posicionado também, muito legal. E agora a gente vai começar a batalhar para fechar essa planta, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, fazer uma desfolha desses galhos superiores aqui pra gente poder aramar e posicionar os galhos e selecionar, ver o que vai ficar, o que não vai ficar, e vamos ver isso passo a passo com detalhes para vocês ficarem sagazes, beleza? Então, primeira coisa é desfolha. A desfolha da Linsan a gente faz manualmente, ela é muito boa de fazer desfolha manual.
Então vamos acompanhar comigo? Eu vou botar aqui um close para vocês verem de pertinho, para vocês não perderem nenhum detalhe. Vamos lá. Então vamos aqui fazer nossa desfolhazinha, como eu falei, puxando aqui as folhinhas. Sempre que a gente fala desfolha, a gente sempre puxa na direção do galho, tá? Nunca ao contrário, que você pode gerar algum problema ali no galinho. Então, sempre na direção do galho, a gente vai puxando aqui. A linçã, gente, é uma espécie muito forte, tá? Como eu falei, ótimo para clima quente, que nem o do Rio de Janeiro. Vou olhar aqui também, que eu quero dar uma olhada. Eu acho que esse galinho aqui tá longo demais e eu vou dar uma diminuída nele para ele não engrossar muito. Ela tem espinho, tá, a linçã, como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, tem a boa visão do espinho dela aqui, ó. Tá? Espinho grande, machuca também. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tirar diminuir esse galinho aqui, tá? Eu não quero que ele engorde muito. Depois eu posso querer aproveitar ele aqui para fazer alguma coisa, tá? Então eu vou tirar esses espinhos aqui também. Tá. Então ficamos com isso aqui agora. Deixa eu mostrar para vocês. Então, temos aqui alguns galhos que a gente pode tentar aproveitar aqui em cima, tá? Aqui a gente tem uma continuação óbvia do ápice, né? Esse ponto aqui, ó. A gente tem um movimento aqui e naturalmente ele segue para cá, tá? Então, isso aqui vai ser o nosso guia, né? Isso não tem muita dúvida. Agora, aqui embaixo, a gente tem um galho muito bem posicionado aqui, né? Que tem que ser aproveitado, sem dúvida, né? Para a gente compor essa parte aqui que está vazia. Sempre que a gente estiver trabalhando a planta, a gente tem que olhar os espaços vazios da planta, onde a gente precisa de galho, né? E aqui a gente tem uma área que está toda vazia ainda. Temos duas áreas principais aqui que ainda estão sem galho, né? A gente tem para trás, para os dois lados, falta um galho para frente, que a gente tem um galho aqui para frente, ó. Vocês estão vendo? Um galho para cobrir essa área aqui. Temos o ápice e temos um galhinho aqui que daria para usá-lo também, já que nenhum galho aqui, como vocês estão vendo, ó, ele está numa posição exatamente paralela. Isso é muito importante. Galhos paralelos no bonsai, normalmente a gente considera um defeito, tá? Deixa eu mostrar de pertinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Chega aí. Então, olha, como eu estou falando, a gente tem um galho saindo daqui, ó, nessa posição, um galho daqui. Esse está um pouquinho superior, não está exatamente na linha de nenhum, e tem o galho aqui do futuro ápice. Então todos eles, em teoria, daria para aproveitar. Tem que ver só a questão de posicionamento. Esse galho aqui, ele seria um candidato a sair, se a gente tiver como cobrir esse espaço aqui de trás sem outro galho, né? Porque ele está dentro de uma curva, onde normalmente não nasce muito galho na natureza, tá? Esses dois aqui, plenamente aproveitáveis, né? Estão indo para fora, tá? E o ápice, nem precisa falar que está numa ótima posição aqui. Então o que eu vou fazer agora, né, a gente precisa aramar, tá? Para preparar eles para o crescimento. Aqui está fechando bem aqui meu corte, né? Vocês estão vendo aqui. Aqui tem um corte maior que vai ser até difícil de fechar. Apesar desse galho estar bem forte, vocês estão vendo que não está caminhando muito bem. A linçã, ela não é 100% boa de fechar corte não, mas fecha, tá? Vocês estão vendo aqui que está fechando bem. Quando é um pouquinho maior assim, é um pouco mais complicado, mas em compensação ela também tem um lenho muito duro, muito resistente. Então é comum a gente ver no Vietnã, por exemplo, linçãs com grande parte morta e a planta está muito bem ali, porque ela tem um lenho muito duro, tá? Então vamos aqui à aramação para a gente dar continuidade ao trabalho. Deixa eu explicar antes, né, o que eu pretendo fazer aqui na nossa aramação. Então esse galho, ele tem que cobrir esse espaço aqui, como eu falei. Então provavelmente eu vou descer ele um pouco aqui, ó, né, para ele cobrir esse espaço daqui. Esse daqui tá para frente já aqui, tá legal, né? E esse de trás aqui, se eu quiser, eu tenho que fazer um parangolê com ele aqui assim, ó. Tá? Esse aqui já tá na posição. O que eu vou fazer é fazer um girozinho dele aqui, só pra gente ajustar a posição de gema aqui. Então, as gemas estão um pouquinho para lá e para cá. O que eu vou fazer é girar para a gema ficar depois numa posição que me possibilite dar continuidade, beleza? Vamos nessa? Vou mostrar para vocês, ó, para quem gosta de flor, que tem as florzinhas aqui da linçã. E vocês podem perguntar, Wagner, por que você não cortou isso aqui mais perto aqui do ápice? Porque esse ápice ainda está fraco,
Quando a gente corta muito junto, assim, a gente corre o risco de danificar, né, a estrutura aqui perto e perder esse galho. Então eu vou deixar ele engrossar mais um pouco, depois eu tiro por aqui. Beleza? Vamos aramar? Vem comigo. Acabamos aqui, tomar um cafezinho. E aí, tá gostando? Vira membro aí, hein, galera. Pô, tão perdendo, hein? O conteúdo lá é impressionante. Acho que dá pra ver aí, não dá? Vou chegar bem pertinho pra vocês verem, ó. Então a frente da planta é essa aqui, mais ou menos. Vou virar pra vocês. Assim, ó. Né? Então a gente tem o ápice aqui. Eu dei um movimentozinho pra gente posicionar a gema, né? Coloquei esse galinho pra cá, como vocês estão vendo ali, ó. Tá? E esse galinho para cobrir esse espaço aqui, né? Depois que vocês entenderem, vão surgir ramificações aqui para a gente cobrir melhor a área, né? E aproveitei por enquanto esse galho de trás ali, né? Porque a gente não pode descartar galho no ápice, como eu falei, até que a gente tenha certeza que a gente tem condições de usar outros galhos para cobrir aquele espaço. Então, uma giradinha para vocês verem como estamos agora. Beleza? Bem, então vamos conversar mais um pouquinho. Chega aí. Bem, entenderam a situação? E quais são os próximos passos ali? Como eu falei, a gente vai agora esperar, né, aqueles galhos ali ficarem na posição, né, desaramar, quando a arame começar a marcar. Tem que ter cuidado porque são galhos muito pequenos, ainda muito fininhos, então a gente tem que ficar de olho, né, para desaramar na hora certa. Provavelmente aramar de novo depois, caso o galho volte, né, que como eu falei, é uma espécie muito flexível a linção. Inclusive eu tenho mudas aqui, quem quiser, tá? Tem algumas mudas ainda. Quem quiser entre em contato comigo aqui pelo telefone. E quando os galhos estiverem no calibre legal, na posição que a gente quer, a gente poda, vão surgir galhos secundários ali, e a gente usa os galhos secundários para cobrir mais espaços da planta. Vocês entendem? E assim a gente vai procedendo até a gente fechar o ápice. E você? Tem dificuldade no seu ápice? Então deixa aqui nos comentários para eu gravar um novo vídeo para ver se eu consigo te ajudar. E se você tem alguma outra dúvida sobre algum outro assunto que você queira um vídeo, também deixa aqui nos comentários que eu farei com certeza para dar aquela fortalecida para vocês, meus inscritos. Estou na dívida, 2 semanas sem postar, então vou fazer o melhor aqui pra gente correr atrás do prejuízo. E se chegou até aqui, não esqueça o seu like. E vejo você no próximo vídeo, na próxima semana, com muito mais conteúdo bacana. E até lá. E tchau, tchau, que eu tenho muita planta para cuidar aqui, que tá tudo atrasado também, que eu tô muito ocupado. Fui!